colocar sobre nossos pés, dando início, continuidade, assim eu costumo dizer, esse culto, aonde nós vamos engrandecer o nome do Senhor, aonde agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em aleluia, infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, pois só tu és Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Jesus, em espírito e em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Tu és exaltado, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nesta noite, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, tu és e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, flui pra ti, Jesus. Oh, aleluia. Adorando, te servindo, te amando, Jesus. Esse é o nosso prazer. Oh, Senhor, tu és exaltado, tu és adorado porque tu és grande. O teu nome é exaltado nesta casa. Nós nascemos para te servir, Jesus, para te adorar, para todo sempre, para todo sempre. Tu és o nosso Deus. Tu és. Se você tem motivo para adorar o Senhor, não feche os teus lábios, continue adorando, dizendo que Ele é lindo, maravilhoso.
tu reinas, Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram. Aleluia, para sempre, para sempre. Aleluia, Jesus. Este reino, ele é eterno. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável. Juro que nós buscamos, que nós ansiamos, que eu Tu és o fogo apaixonado. Eu sou do meu amado, e tu és meu, e pra sempre governará. Pra sempre, igreja, este é um reino eterno, por isso nós adoramos o nosso Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és, Senhor, tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar.
a ti, Jesus, seja a honra, seja a glória, seja a adoração. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Ainda de pé, amados irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar rendendo a Ele graça, aleluia, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Porque Deus é bom, Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Salmo 126, verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 126, versos de número 3, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia. O versículo 2 fala assim, olha, e então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um salmo onde o povo estava louvando a Deus pela alegria que estava retornando do cativeiro. E a Bíblia diz que a boca deles se encheram de riso, que tinha um cântico nos lábios deles, aleluia. E da mesma forma, eu e você, com esse coração grato, com esse coração alegre, vamos estar devolvendo o dízimo que é do Senhor e ofertando na casa do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se cada um de nós formos expressar que nesta noite, nós vamos ter motivo de sobra para dizer que grandes coisas tem o Senhor feito por nós, amém, irmãos? E com esse coração alegre, agradeça a Deus, porque Ele tem abençoado a sua casa. Renda a Ele adoração, porque Ele tem abençoado a nossa casa. Santo Deus, eterno Pai, meu Deus, queremos te louvar, meu Deus, queremos agradecer o Senhor, ó Pai. Meu Deus, queremos regozijar na Tua presença com coração alegre, Senhor, com coração grato ao Senhor, ó Pai querido, por este momento tão sublime, aonde o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de devolver o dízimo, de ofertar na Tua presença, ó Pai querido, reconhecendo a Tua bondade, meu Pai, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, e assim como o povo de Israel estava naquela época, ó Pai querido, se alegrando, se regozijando, Senhor, porque estava saindo do cativeiro, ó Pai, e hoje nesta noite, com coração alegre, Senhor, dizemos, Deus, muito obrigado, Senhor, pela provisão, muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão sobre as nossas mesas, ó Pai. Continue abençoando cada dizimista, continue abençoando cada ofertante da Tua casa, meu Pai, que nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, ó Deus, graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos fortalecido mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, nos momentos de tempestade nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos de Jesus estavam em um barco, e navegando eles, sobreveio uma grande tempestade. Só que diferentemente de outra tempestade que eles já haviam enfrentado, dessa vez Jesus não estava no barco. Jesus tinha ficado para despedir a multidão e depois ele foi orar.
E quando essa tempestade ela começou a apertar, e aqueles discípulos ficaram apavorados, eles começaram a ver alguém vindo por cima das águas. E Jesus chega e acalma aquela tempestade. Só que Pedro ele vai além. Ele diz para Jesus, mesmo ainda meio com medo, ele diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, me faz ir até aí. Então Jesus disse para ele vir. E ele começando a andar por cima daquelas águas, ele olhando para o lado e vendo aqueles ventos, ele começa a ter medo e começa a afundar. Eu não sei como está a sua vida aqui nessa noite. Se talvez no meio da tempestade que você está enfrentando, talvez o medo tenha te feito afundar. Talvez o medo tenha feito você temer e recuar. Porque parece que é muito grande, porque parece que é muito pesado a tempestade que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele vem para te estender as mãos. Ele vem para te estender as mãos e acalmar essa tempestade, porque Ele é poderoso, porque Ele é tremendo e Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, adore o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades o Senhor está conosco. Aleluia. A paz de Cristo a todos, amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé aquele que puder. E abra sua Bíblia no capítulo 17 do Evangelho que nos escreveu Mateus, por gentileza. E nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Vamos ler até o versículo de número 21. Amém? Glória a Deus. Como sempre digo, que bom estarmos juntos na casa do Senhor. Que bom poder cultuar a Deus juntos. Ter a liberdade de cultuar. Isso é muito lindo. Isso é uma bênção de Deus. Há muitos lugares que as pessoas não têm a liberdade de cultuar a Deus como nós temos. Então temos que agradecer a Deus por isso. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz-nos assim a Bíblia Sagrada. E quando chegaram para junto da multidão, olha só, versículo 17, o capítulo 17 começa com Jesus tirando alguns discípulos do meio dessa multidão e levou ali para um local, aconteceu a transfiguração. Depois, na volta, eles voltaram conversando, sobre a questão de Elias, João Batista. E o versículo 14, nós encontramos, então, eles agora voltando para estar junto com a multidão novamente. E aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da vossa pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio
de oração e jejum. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por retornar a este altar. Obrigado, meu Deus, por estar de volta aqui ministrando a Tua palavra e falando, meu Deus, de um assunto que todos os Teus servos que nós encontramos na Tua palavra, eles venceram, meu Deus, buscando ao Senhor em oração. A igreja, meu Deus, que veio antes de nós, também foi uma igreja vencedora, porque eles, meu Deus, entenderam o valor da oração. E aqui estamos nós, meu Deus, nesse começo de ano, com projetos diante do Senhor e também projeto de oração. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ensine a orar. Ensine-nos, meu Deus, a preparar a nossa alma, a preparar a nossa vida, para que quando orarmos, ó Deus, o Senhor possa nos visitar e atender o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar aos vossos assentos. Olhem só, 2024 está começando, né? Bem no começo ainda, segunda semana do ano de 2024, e nós estamos aqui juntos mais uma vez, vencemos mais um ano, e estamos aqui felizes, cheios de projeto para este ano que começa, e estamos também com mais um projeto de oração diante dessa casa, e por esses próximos dias nós vamos estar falando sobre oração. Os nossos pastores, eu vou estar conversando com eles para que eles também possam desenvolver mensagens sobre esse tema. Porque nós estamos orando, a igreja praticamente toda está envolvida nesse projeto de oração. Então vamos ouvir um pouco sobre oração. Vamos aprender um pouco sobre esse assunto que permeia toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Irmãos, quando nós ouvimos falar da igreja do passado, da igreja do presente, que somos nós, e da igreja que virá, se Jesus não arrebatar esta igreja de agora, às vezes nós percebemos que há um desequilíbrio quando se fala, podemos dizer, dessas três fases da igreja. A igreja do passado, às vezes elogia-se muito a igreja do passado, às vezes se desfaz muito da igreja do presente e desacredita na igreja do futuro. Como se a igreja do futuro não fosse resistir o que nós estamos resistindo agora. E sempre quando eu ouço essa conversa, eu entendo o seguinte: olha, a igreja do passado, pelo que nós temos de registro da Bíblia e da igreja não tão distante de nós, eu acredito que esse povo conseguiu cumprir com a sua missão. Alguns chegam a dizer que eles não tiveram tanto ensino como os temos hoje. Pode ser verdade, mas aí nós vamos ver também os comentários bíblicos que nós tanto usamos, né? Aí nós pegamos uns tão antigos e ficamos impressionados como que num passado tão distante esses homens já tiveram tanta revelação. E aí a base da nossa crença, da nossa igreja, da nossa doutrina, até de costumes, vieram deles. Então, sem dúvida, eles cumpriram a sua missão. E a igreja do presente, não temos dúvida que também está cumprindo a sua missão. E a igreja do futuro, sem dúvida, cumprirá também a sua missão, porque Jesus virá buscar uma igreja. Não importa quão complicado esteja este mundo, vai sempre haver um povo de Deus vencendo as batalhas e sendo aquela igreja que Jesus disse que as portas do inferno não poderia prevalecer contra ela. Amém? Então, qualquer conversa que você vê meia torcida sobre a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro, você fica tranquilo que a igreja sempre será vencedora no passado, no presente, e essa meninada que está crescendo aí será uma igreja linda, temos certeza disso. Será uma igreja forte, será uma igreja vencedora em nome de Jesus. Olha só, aqui nessa igreja, como em outras tantas, há vários ministérios.
E entre eles, nós temos aqui nessa igreja o que nós chamamos o ministério de oração. São pessoas que entenderam que Deus os chamou para orar, para interceder. Eles oram mais do que nós. Eles estão sempre por aí orando. Eles estão sempre com projeto de oração. Às vezes, nós, eu me refiro a nós, a igreja, talvez não temos esse chamado. Oramos também, toda a igreja ora. Mas existe aquelas pessoas que pagam preço de oração. Eles entenderam que Deus os chamou para orar e oram de madrugada. A qualquer momento que você chamar eles para orar, eles estão orando. E nós vamos separando essas pessoas. Nós entendemos que essas pessoas, eles têm essa graça de Deus, eles têm essa força de poder resistir mais um pouco de oração do que boa parte da igreja. É uma bênção este povo. E eu atribuo a eles boa parte, ou quase toda, a vitória da igreja, a este grupo que incessantemente está orando, clamando a Deus e sempre com um novo projeto de oração. E eu, como pastor da igreja, fico muito feliz em ver a igreja orando. Eu não sei, talvez seja porque eu trabalho na África há muitos anos, já se passou mais de 2 décadas. E quantas vezes, diante de dificuldade na África, eu estou plenamente convencido que nada poderia resolver a questão se não fosse oração. Questões complicadas, demônios, olha bem, nós vamos voltar aqui no texto. Há demônios e demônios. Às vezes nós encontramos com alguma pessoa endemoniada, só de você chegar perto o demônio vai embora. Ou, você não precisa nem falar nada. Mas há outros demônios que você ora, você chora, e fazemos como os discípulos. O que aconteceu que nós não conseguimos resolver essa questão? Não. Existe uma hierarquia aí nesse mundo espiritual que nós não podemos ignorar, a Bíblia mostra isto. E nós precisamos, de como igreja, entender que tem como nós resolvermos essa questão. Preste bem atenção. Nós lemos aqui no texto, que nós lemos, essa parte que nós lemos aí, os discípulos, o pai desse rapaz, ele disse assim, olha, eu levei ele até os seus discípulos. É mais ou menos assim, eu já levei esse rapaz na igreja. A igreja orou, a igreja louvou, a igreja mandou sair, mas Jesus, nada aconteceu. Uma vergonha, uma tristeza. E se eu disser para você que eu já passei por esse problema? Não tenho vergonha de dizer. Os discípulos também não conseguiram. Já orei para pessoas endemoniadas. Eu não sei que tipo de demônio era aquele, não deu certo. Tudo o que eu entendi que eu deveria falar na oração, eu falei. E essa pessoa acalmava, daí a pouco, uma coisa incrível. Eu falei, Jesus, me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo resolver essa questão. Já houve situação da gente chegar perto, o demônio sair. Já houve situação da gente chegar, impor as mãos e pedir para que seja repreendido em nome de Jesus, e o demônio saiu também. Mas às vezes nós não encontramos essas pessoas endemoniadas para nos assustar, aí nós até relaxamos um pouco em relação à necessidade da igreja estar preparada na questão oração. A igreja do passado, sem querer exaltar muito a igreja do passado e desfazer da igreja do presente, mas nós sabemos que essa igreja que veio antes de nós, nossos pais, nossos avós, eles oravam mais do que nós. Isso é fato. Nós encontramos as pessoas de mais idade do que nós, falando muito o quanto que eles oravam. E quando nós vamos ler relato ou biografia desses grandes homens de Deus que viveram não muito distante de nós, que deixaram feitos neste mundo extraordinários. Estes homens e mulheres, eles oraram muito para conseguir vencer as barreiras e deixar um legado
tão maravilhoso para nós. Mas olha só, Mateus capítulo 26, Mateus 6, 7. Jesus falando sobre oração, e Jesus estava falando para os gentios, não era para a igreja. E Jesus disse para aqueles que rezavam, que faziam suas preces, que estavam diante de outros deuses, e eles ficavam dias e noites. Às vezes nós encontramos relato na Bíblia, se mutilando, batendo cabeça no chão, se machucando, como foi lá no dia de Elias, na questão ali do Carmelo. E nos dias de Jesus havia esses grupos. Eles iam para as ruas, para as praças, e ali oravam, tinha toda uma liturgia de oração, cerimonial de oração. E Jesus disse para eles aí, em Mateus 6, 7, que não era por muito falar que seriam ouvidos. Parece que parte da igreja de hoje pegou essa parte aí da palavra de Jesus. Bom, Jesus já disse que não é por muito falar, então, se eu orar 5 minutos, já resolveu um problema. Não precisa de orar de madrugada com Bel, não precisa de orar à noite, fazer esses projetos de oração que vocês fazem aí de 24 horas interrupta. Jesus já disse que não é por muito falar. Jesus disse para uma turma que não sabia orar. É diferente. O mesmo Jesus, quando nós chegamos em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26, versículo 40, Jesus encontrou os mesmos discípulos. Jesus disse assim, olha, nem uma hora vocês estão conseguindo orar? E olha que Jesus estava orando, já tinha horas. E Jesus voltou até os discípulos. Ele disse para os gentios, olha, não é muito falar que vocês serão ouvidos. Para os discípulos, Jesus disse agora, para a igreja, Jesus disse o seguinte, olha, vocês não estão conseguindo orar nem uma hora? Por favor, levante, vamos orar. Jesus já estava por 3 vezes, então pelo menos 3 horas, Jesus estava orando ali. E, de uma certa forma, repreendendo a igreja, repreendendo os discípulos que não estavam orando. Lucas 6,12, nós vimos o relato que Jesus orou a noite toda. E quando ele volta da oração, ele começa a chamar os seus discípulos. Quer dizer, era algo sério que ele estava fazendo. Não poderia chamar qualquer um. Essa semana, eu recebi uma mensagem, os nossos jovens lá de Moçambique, eles ficam o tempo todo passando mensagem, fazendo pergunta. E eles perguntaram, pastor, se Jesus era Deus, por que ele precisava de orar? Jesus precisava de orar como homem. Ou talvez, Jesus orava para nos ensinar a orar. Para deixar eu e você saber, se Jesus precisou de orar, orava tanto, imagina eu e você, se nós não orarmos. Então, Jesus orou a noite toda. Há pelo menos 370 vezes na Bíblia falando sobre oração. É muito. E eu acho interessante que você pode chegar em casa, faça alguma pesquisa, isso é interessante. Pega a sua Bíblia e começa a ver as grandes vitórias dos homens de Deus, da Bíblia. Eles venceram orando. Estes homens, eles não oravam meia hora, 10 minutos. Eles oravam muito. Se você ler a biografia de um homem como John Wesley e outros, eu não sei como que esses homens conseguiram a vida desses camaradas aí. Eles não tinham uma vida social como nós, não. Era evangelizando e parando para orar. Orava 8 horas por dia, 10 horas por dia. Todos os dias. A vida deles não era como a nossa. O tempo que eles tinham, eles entendiam. Eu vou orar de novo. E orava e orava. Aí nós vimos até hoje, né? O que esse rapaz fez? Esse jovem, depois se tornou, maduro na presença do Senhor. Orou centenas e centenas de horas na presença do Senhor. Nós precisamos de orar para vencer o mal, nós precisamos de orar para não entrar em tentação, nós precisamos de orar para entrar em comunhão com Deus, nós precisamos de orar para ganhar almas, nós precisamos de orar para entender a Bíblia, nós precisamos de orar, como lemos o texto, para expulsar demônio, nós precisamos de orar para operar milagres, para ser cheio do Espírito, tudo. Nós precisamos de orar. Então, se eu tivesse alguma coisa a reclamar
da igreja do presente, em comparação com a igreja do passado, é que a igreja do presente está orando menos do que a igreja do passado. E nós precisamos de orar exatamente porque nós somos a base da igreja do futuro, esses que estão aí no nosso meio. Então, se nós não construirmos essa base de oração, de tempo de oração, de busca de Deus em oração, se eles não entenderem que nós estamos orando, fica difícil para eles desenvolver isso aí. Quando os nossos filhos, não é isso? Nos procura, que bom quando ele te achar orando, não é isso? Que bom, que maravilha. Ah, o meu pai hoje está de folga, nevou, choveu, não está trabalhando. Pai, o que o senhor está fazendo? A mãe, papai está orando, né? Ou a mãe também, os dois. É isto que vai formando na mente dos nossos filhos. Esse entendimento que eles também precisam de orar juntos. Sempre deixar eles entender que nós dependemos de Deus. Nós precisamos de orar. Aí nós lemos esse texto tão lindo, aonde os discípulos, parte deles, Pedro, João, Tiago, fizeram uma viagem com Jesus. Jesus transfigurou na frente deles algo extraordinário. Pedro chegou até a desejar ficar naquela montanha. Ó, Senhor, deixa eu fazer uma tenda aqui para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava ali, naquela alegria, vendo aquele mover sobrenatural de Deus, simplesmente, aquilo desaparece, volta para o normal, e Jesus chama os seus discípulos, falei, vamos embora, vamos voltar para casa, vamos voltar para o meio da multidão. Aí chega no meio da multidão, o versículo que nós lemos do versículo 14, aí do capítulo 17 de Mateus, aparece um homem com um filho doente, lunático, não é isso? Este menino, ele tinha uma espécie de epilepsia, problema mental, e o demônio se aproveitava disso, e ele disse, olha, quantas vezes esse menino cai no fogo, né? Tempo frio, acendia aquela fogueira. É impressionante a Guiné-Bissau, como a gente aprende com a África. Lá na África, não tem um dia que não cai um endemoniado naqueles fogos. Eles acendem fogo para fazer comida, o fogo está sempre no chão. Aqui você nem vê fogo. Você acendeu uma brasa aí, o bombeiro chega. Na Guiné-Bissau, eles acendem aqueles fogos, colocam aquelas panelas que eu já mostrei para vocês, dessa altura, fogo, brasa para todo lado. Se fizer um pouquinho de frio, eles sentem muito frio, 80 já é o suficiente para eles sentir frio. E o que eles fazem? Pegam um fogo e põem dentro de casa ali para aquecer a casa, brasa. E tanto lugar para o endemoniado cair, ele vai cair em cima do fogo. Olha isso, o cara acabou de falar aqui. Senhor, o meu filho, quantas vezes, muitas vezes que ele diz, cai no fogo. Aí lá na Guiné-Bissau, eles acreditam que existe o demônio do fogo, que atrai para jogar dentro do fogo. A mesma coisa na água. Sempre tem um demoniado morrendo afogado lá perto da nossa igreja. Eles acreditam que é o demônio da água que puxa ele para a água. Então lá tem o demônio da água, lá tem o demônio da manga, lá tem um demônio de tudo, tem um demônio. Eles acreditam assim. Mas é interessante quando nós lemos o texto. Ó Senhor, compadece-te de mim. Porque o meu filho, ele é lunático, ele é doente. E o demônio se aproveita disso aí. Quantas vezes o demônio joga esse menino no fogo? Quantas vezes o demônio joga esse menino na água? E o pai tinha que ficar atento, vigiando no fogo, vigiando da água. E disse ainda, olha, eu já levei ele nos seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram resolver o problema. E Jesus, de imediato, nós vimos aqui no versículo número 17, Jesus repreende os discípulos. O que aconteceu com os discípulos de Jesus? Que eles não conseguiram resolver esse problema. O último versículo que eu li, Jesus deu a resposta. Vocês não conseguiram resolver essa questão do endemoniado aí, é porque vocês estão orando pouco, vocês estão jejuando pouco. E a Bíblia diz que Jesus diz, traz depressa o menino, não demorem. E de imediato, versículo 18, diz que de imediato o menino ficou curado e os discípulos, de uma certa forma quase que envergonhado, ficaram calados, até o Pedro que falava muito ficou calado, mas em particular agora, está na Bíblia nós lemos, chamar Jesus em particular e disse, Senhor,
que aconteceu? Que nós oramos por esse mesmo menino e o demônio não saiu. Olha isto, duas coisas interessantes que Jesus responde aos seus discípulos. Versículo 20, Jesus respondeu a eles, e diz assim, olha, primeiro, porque a fé de vocês está muito pequena. Vamos lá, entender isso? Quando nós chamamos alguém para orar, olha só, e essa pessoa, ele acredita que ele está só com preguiça de orar, ele acredita que ele está só cansado de orar, ou, mais moderno um pouco, acha que a igreja do passado é que orava muito, a igreja do presente não precisa orar tanto. Sabe o que é isso? Isso já é falta de fé. Esse é que é o problema. Aonde que aconteceu, qual o ponto da caminhada desse crente que a fé dele foi diminuindo? É quando ele não mais consegue entender o valor da oração. É quando ele não mais consegue acreditar que um tempo de oração, um tempo na presença do Senhor é poderoso. E aí, quando nós vamos ver pesquisa, eu amo ver pesquisa. Eu amo ler biografia, mas pesquisa, meu Deus do céu. Com 10 minutos você lê uma pesquisa que eles demoraram 40 anos para fazer. Ou fizeram entrevista em 30 mil igrejas. Aonde? No mundo inteiro. E traz uma conclusão para nós lamentável. A quantidade que o crente ora pouco hoje. O crente normal ora na faixa de 3 a 5 minutos por dia. Será possível isso? Eu não sei se você é desse crente normal aí, né? Que não seja, tá certo? Mas é impressionante. Aí esse tipo de crente aí, que não seja você em nome de Jesus, Jesus respondeu, a sua fé é pequena. Esse é o problema. A sua fé é muito pequena, que se você tivesse um pouquinho mais de fé, você orava mais, mesmo cansado, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, você estaria orando. E disse mais, por causa da sua pequena fé, e no último versículo ele disse assim, olha, respondendo a pergunta, esse tipo, ou na sua Bíblia, talvez esteja igual na minha, essa casta de demônio, o que é isso? É mais ou menos assim, olha, esse grupo de demônios, talvez uma tradução mais moderna, aí, NVI, Viva, Bíblia Viva, esse grupo de demônios, ou essa espécie de demônio, então há diferentes demônios. Olha isso. Jesus disse assim, eles não saem se você não tiver uma vida de oração e jejum, não sai. Quem disse foi Jesus. Ah, mas eu orei há poucos dias e o demônio saiu. Não era essa casta aí. Não era essa espécie aí de demônio. Irmãos, se tem um negócio complicado nessa terra, chama demônio. Quantas vezes, eu conversava com o pastor Lindes há poucos dias, ele falou, pastor, fala um pouco para mim de experiência na África aí com demônio. Com anjo, o que foi? Vamos conversar sobre a África. Quantas vezes endemoniados na África já deu grito lá perto de casa que eu quase enfiei debaixo da cama de medo. Mas, pastor, como é que é isso? Pensei que o senhor tinha coragem de mexer com demônio. Eu detesto demônio, eu não gosto de demônio. Meu negócio é com Jesus. Mas tem umas falas de demônio, aquilo, ainda bem que Jesus tira de perto da gente, senão você morre. A voz desses endemoniados parece que comunica com a alma da gente. Eu não consigo entender isso ainda. É assustador. Você não vê a hora de ficar livre daquele grito para nunca mais ouvir aquilo. Antes de nós construirmos igreja, antes de nós construirmos casa na África, olha só, a nossa pequena salinha que reuníamos era 2 quartos. Um quarto era a igreja e o outro era o lugar de fazer a macumba. Olha isso. Então, era uma complicação tremenda. Eu já mostrei para vocês aí. É nós gritando aleluia de um lado e o crente batendo a macumba. Só as paredes lá não vão até em cima aqui. Só vão até na metade.
Que confusão que era aquilo. E endemoniado passava de lá para cá, eles começavam a fazer a macumba deles lá, aqui na Guiné-Bissau, feitiço é cultura, não é como no Brasil, que é nas madrugadas, nas encruzilhadas. E endemoniado vinha para a igreja, mas era uma dificuldade que eu vou lhe dizer. E quando terminava o culto, aonde que eu ia dormir? Eu ia dormir num quartinho, a metade desse aqui, e a outra metade era exatamente do feiticeiro. Aí o negócio era muito ruim. Eu ficava ali, tentando fazer um culto do lado do centro de macumba e dormindo do lado do feiticeiro. E o demônio pegava esse feiticeiro de uma forma tão terrível, tão terrível. Os que estão aqui há mais tempo já foram lá em casa ver foto e vídeo. E o demônio arrebentava com aquele feiticeiro. Machucava ele de certa forma, que pelo menos 2 vezes eu levei ele para o hospital. Depois daquela luta, orando, pedindo a Jesus para ter misericórdia, cachorro endemoniado, porco endemoniado, o feiticeiro endemoniado, o meu obreiro endemoniado. Vocês sabem disso. E finalmente o dia amanhecia. Eu tenho isso lá em casa filmado. A gente saindo com aquele homem todo machucado, todo sujo, vão levar para o hospital. E numa dessas brigas aí, ele acabou morrendo. Que demônio era esse? Não era um demônio qualquer, não. Era uma casta. Era uma espécie de demônio terrível, coisa horrível. Era um grupo de demônio horrível. Mas talvez pelo fato de muitos nunca ter visto isto, não consegue nem separar. Pastor, demônio é demônio. De fato, demônio é demônio. Mas Jesus disse, olha, esses aí é diferente. Essa espécie aí, você precisa de desenvolver aí um tempo mais de jejum e de oração para você lidar com essa casta de demônio. Olhem só. Então, Jesus disse para os seus discípulos, vocês perguntaram, está aí a resposta. Irmãos, olhem só. O capítulo 58 do livro de Isaías é um desastre também. Nós encontramos ali um grupo que estava orando e jejuando e nada acontecia. E esse capítulo 58 de Isaías começa com uma reclamação à igreja, dizendo para Jesus, para Deus, olha, veja isso, os discípulos chegaram para Jesus, no texto de Mateus, e falaram assim, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Em particular, Jesus, nós oramos e os demônios não saíram. Aí Jesus deu a resposta que nós vimos. O capítulo 58 de Isaías é semelhante. A igreja daquela época estava orando e jejuando e não ouvia nada de Deus. Aí eles começaram agora, então, a questionar. Por que oramos nós? E o Senhor não responde? Por que oramos nós e o Senhor não nos ouve? Aí Jesus responde, Deus responde também, a partir do versículo 6 do capítulo 58, né? Eles clamavam em altos pulmões, diz o versículo 1, do capítulo 8, dizendo, o versículo 3, porque jejuamos nós, e tu não atenta para isso? Porque nós afligimos a nossa alma, afligir a alma é jejuar, é orar, e nada, o Senhor não leva em conta, olha o que está na Bíblia, o Senhor não leva em conta o nosso jejum, Deus, o Senhor não leva em conta a nossa oração. Aí no versículo 6, é muito lindo esse texto. Isso aqui, eu não sei você, mas é muito gostoso quando você está lendo a sua Bíblia e você sai dessa terra. Paulo dizia que ele saía dessa terra, ele dizia, né, não dá nem para falar o que eu vi lá. É inefável, é indizível. Mas era muito precioso essas viagens espirituais de Paulo. Aí nós começamos a ver a resposta de Deus a essa igreja que orava e jejuava. Mas tinha dificuldade. Aí Deus responde, versículo 6 do Isaías 58.
Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade? Vamos ponto a ponto, eu tenho mais coisa, talvez eu volte semana que vem, talvez eu peça a algum dos pastores para pregar também sobre esse tema. Mas Deus está respondendo aqui. O jejum que vocês estão fazendo, dizia Deus, a oração que você está fazendo, ela não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com o meu pedido. Sim, você está orando. Mas olha, você ainda não desprendeu da impiedade. Atitude de ímpio, não é isso? Na igreja. Não se desprendeu da impiedade. E disse mais, vamos ver, pouco a pouco. Desfaça as ataduras da servidão, sabe? Não serve isso aí mais não. Deixa livre os oprimidos, não oprima as pessoas. Nessa época era pior do que hoje ainda. Despedaça o jugo. Olha, tudo isso aí está relacionado ao nosso próximo. Relaciona bem com ele, com amor, com carinho. Você está procurando relacionar comigo, mas está relacionando muito mal aí embaixo. E disse mais, versículo 7. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados? E se vires o nu, olha só, cubras, dê-lhe uma roupa, e não te esconda do seu semelhante. Meu Deus. Não adianta orar e jejuar sem resolver essas questões. Não adianta. Aí o versículo 8 agora, irmãos, preste bem atenção. Sei que esse texto não é um texto novo e nem desconhecido seu. Mas eu estava lá em casa lendo esse texto hoje. Tem hora que eu penso que é até o remédio que eu estou tomando. Estou chorando demais. Meu Deus, parece que Deus abriu meus olhos nesses dias que eu fiquei parado, mais de 30 dias ali em casa. Meu Jesus, que coisa mais linda. A promessa de Deus do versículo 8 em diante. Se nós cumprimos com a nossa missão de igreja e depois de orar e jejuar. Olha só, versículo 8. Então, eles perguntaram para Deus, nós estamos orando e o Senhor nem faz conta. Nós estamos jejuando e o Senhor não responde. Nós estamos aqui horas de jejum, de oração, e o Senhor não nos ouve. Deus falou, não posso ouvir, por isso que nós acabamos de ler. Lembra que Deus disse? O pecado de vocês separa eu de vocês. Aí no versículo 8, então, se vocês agora resolverem essa questão, então se romperá a tua luz, aleluia, como a alva. Sabe o que é isso, né? Clareza, visão das coisas de Deus, entendimento das coisas de Deus. Tudo isso acontece quando nós oramos. A tua cura, meu Jesus amado, brotará sem detença. Olha só, quer dizer, vai ser curado rápido. É cura física, é cura da alma, é cura emocional. Nada vai deter a sua cura. Será curado. E disse mais, a tua justiça, ela irá adiante de ti. Entendeu? Não precisa ficar aí lamentando, buscando, pagando. Acontece, adiante de ti irá a tua justiça, adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus. Nem se vier por detrás, tentando contra nossas vidas, né? O nosso beck, a parte é um pouco, né, sem visão. Fica tranquilo. A glória de Deus está aí atrás te guardando. Então, olha o versículo 9, agora vocês podem orar. Então, vamos lá. Clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e ele dirás, eis-me aqui. Não é o que aconteceu quando nós começamos a ler o capítulo, versículo 1, 2 em diante. E tirarás do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça,
e falará injurioso, e o falar injurioso, perdão, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. Olha isto, irmãos, isso é lindo demais. O Senhor te guiará continuamente. Não é só essa semana, não, que você está orando, não. O Senhor te guiará. O Senhor te guardará. O Senhor te protegerá. Olha isto. Eu parei aqui no versículo 11. Continuamente fartará a tua alma, irmãos, até no lugar seco. O que é isso? Eu vi aqui hoje, no momento do louvor, parece que o Aleph, falando mesmo, né? Nas dificuldades, Deus, até na sequidão. Tem dia que nós ficamos como que no sequidão mesmo. Todo crente passa por momento de sequidão. Dia que você chega no culto, parece que o culto não aconteceu. São momentos áridos da nossa vida. Não significa que você está desprotegido de Deus. Acontece. E a Bíblia diz, olha, até nos lugares secos, você será guardado. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha o versículo 12. Os teus filhos, eu comecei dizendo para você que os nossos filhos precisam nos ver orando. Nossos filhos precisam de entender que nós oramos. O versículo 12 diz assim, olha, eu estou vendo tanta criança, nós temos filhos. A maioria de nós que estamos aqui somos pais. Tem filhos pequenos, tem filhos nascendo, tem filhos adolescentes, filhos na juventude. Nossos filhos, os teus filhos, edificarão as antigas ruínas. Olha isso aí. Lembra que eu falei da igreja do futuro? Que certamente essa igreja cumprirá o seu dever. Não vai ficar perdida. Tem uma turma aí que se perdeu, pensando que a igreja do futuro não vai resistir esse mundo maluco. Este mundo maluco é que não vai resistir à igreja. É bíblico. Para de dar ouvido a esses perdidos. Que fica fazendo a matemática, como será o dia de amanhã? Como será essa geração que está se pervertendo hoje aí, de uma forma terrível, isso é fato, é verdade? Como será essas pessoas amanhã? Nossos filhos vão ganhar isso para Jesus. Nossos filhos vão fazer, sabe, mudança. Os nossos filhos, diz a Bíblia Sagrada, eles edificarão as antigas ruínas. Está ruim, certo? O mundo está horrível. Está quebrando. Nossos filhos vão edificar isso aí. Eles vão levantar os fundamentos de muitas gerações. Você já pensou? Por que às vezes que nós paramos de acreditar nisso aqui? Muitas gerações, eles vão levantar isso. E sereis chamados, olha bem, nossos filhos, reparadores de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Meu Deus! Olhando as notícias aí dos jornais, parece que não vai ter como habitar mesmo nessa terra daqui a uns dias. Fique tranquilo. Se o problema aumentar agora, será a nossa vez de reparar isto. É o que nós estamos fazendo aqui, orando e buscando a Deus para reparar essa destruição que está aí. E se aumentar, a próxima geração, que será os nossos filhos, ensinados como está sendo aqui agora, eles repararão isso. Eles taparão essas brechas. Eles serão chamados, não é isso? Olha, como nós acabamos de ler, eles serão chamados restaurador de brecha e restaurador de veredas. Meu Deus, que coisa linda é a igreja. Como é bom ser crente. Como é bom criar os nossos filhos aprendendo essas coisas.
O diabo pode vir uma casta, pode vir toda espécie de demônio, grupo de demônio, casta, como disse Jesus, não poderão parar a nossa geração. E não poderão parar os nossos filhos, a menos que nós fazemos como fez aqui o povo nos dias de Isaías. Amados irmãos, olha só, a resposta de Jesus, voltando para o texto que nós lemos de Mateus, a resposta de Jesus para os discípulos em relação ao nosso comportamento hoje, deixa bem claro para mim e para você, o meu tempo já está finalizando aqui, vou acabar agora. Deixa bem claro para nós, olha só, que há um caminho a ser trilhado como igreja, para nós obtermos essa resposta da nossa oração. Orando nós já estamos, jejuando nós já estamos. Vamos, ser sábios. O salmista sabia disto. Salmo 66, 18 e 19. Vamos ver se a gente fecha por aqui, vamos lá? Salmo 66. O salmista sabia que se ele não melhorasse a conduta, Salmo 66, isso mesmo vamos lá? 18 e 19. Olha o que disse o salmista. Ele disse assim: se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, versículo 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. É exatamente o que Jesus ensinou e que Deus falou para Isaías. Falar para o povo dos seus dias. Disse o salmista, se eu não tivesse resolvido a questão da vaidade, se eu não tivesse resolvido a questão desse pecado que tão de perto me rodeia, o salmista diz, Deus não teria me ouvido, não. Mas ele me ouviu. Eu resolvi essa questão. Eu coloquei isso aí diante dele. E, disse o salmista, ele ouviu a minha oração. Eu sei que você está orando, e eu também. Eu louvo a Deus pela sua disposição de orar, de dia, de madrugada. Sempre tem gente orando nessa igreja. E aqueles que acham que não há necessidade de orar. Eu já vi alguém dizer que a igreja do passado orava porque eles não tinham uma boa teologia como nós temos hoje. Cuidado, não é isso. Claro que não. A nossa boa teologia vem lá do passado. Olha isso. Está tudo errado. Precisamos de orar sim. Quando você vier orar aqui, seja no seu particular com Deus, no seu projeto pessoal, ou nesse que nós estamos aí, de 24 horas de oração, meu filho, dobre o seu joelho, crendo que você está na presença de Deus. E se tiver alguma dificuldade, na casa, da vida pessoal, lança isso no chão diante do Senhor, como o salmista fez. Se há alguma vaidade aí, está relacionada a todo tipo de dificuldade que a nossa alma atrai. O salmista falou, eu resolvi isso aí, no versículo 19 ele diz, Deus me ouviu. Deus ouviu a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus ouça a sua oração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Parece que o irmão Carlito, ele já está com as revistas, da escola dominical. Domingo passado teve a neve aí, nós não tivemos culto, já conhecemos esse lugar que nós moramos. O meu irmão Vitor Lima vai estar voltando para o Brasil amanhã, não é isso? Vem cá, meu filho, rapidinho, vem cá, vem. Pensa num amigo, um obreiro. Está servindo a Deus lá na igreja de Milford, Pedro Paulo está ali, o filho, sobe aqui, rapaz, perto de mim. A esposa está aí,
E ele está num dilema, temos que orar por ele, não sabe se vai, se fica, se vai, se volta, né? Ele vai despedir da igreja. A mãe do Elvésio não conseguiu despedir da igreja domingo, pediu para mim abraçar todos vocês em nome dela. Ela voltou para o Brasil hoje. Ela pensava em despedir da igreja no domingo, mas não teve culto. E o meu amigo Vitor Lima está aqui. Glória a Deus. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendi muitos dias que eu estive aqui. E eu louvo ao Senhor por cada família que congrega aqui, que congrega em Moçambique, no Maranhão, na Guiné, em Valadares, Milford e Nashua. Então, nós louvamos o Senhor. Essa igreja aqui está no nosso coração. Nós oramos por vocês todos os dias, não a título de aparecer, mas a título de conhecimento. O pastor Marcos me deu a lista do pessoal de lá, está guardado comigo ali. Eu oro todos os dias por aquela lista. E aqui eu coloco a igreja, porque eu não sei o nome de todo mundo. Mas se me der a lista, com certeza, todos os dias o teu nome vai estar em oração. Então, toda honra, toda glória ao papai, né? Para o Senhor. Amém? Então, que os irmãos estejam colocando a família do irmão Lima nas vossas orações, em o nome de Jesus. Grato ao Senhor por fazer parte da colheita. Louvado é o Senhor. Obrigado. Quem quer orar por você? É o nosso presbítero lá de Governador Valadares da Colheita. Amém? Vamos orar, nos despedir com a bênção apostólica e pedir a Deus também que leve o nosso irmão em paz. E as decisões que estão no coração dele aí, da esposa, da família, que isso aí seja resolvido em oração, que Deus dê a vocês a melhor direção para tudo isso. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por este momento em que ficamos aqui, na tua presença, ouvindo, meu Deus, lendo a tua palavra e entendendo, Pai, que o Senhor chama o teu povo, a tua igreja, o Israel do passado, para que buscasse o Senhor em oração. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que tem sido intercessor nessa casa, ou melhor dizendo, neste ministério aqui em Guiné-Bissau, no Moçambique, Milford, Nashua, Marajá do Sena, Governador Valadares. Pai, em nome de Jesus, nos une através dessa oração, dessa busca. Queremos despedir o nosso irmão Vitor Lima, que estará voltando ao Brasil nessa madrugada. O Senhor trouxe ele em paz, teve bons momentos aqui conosco. Leve de volta o teu filho em paz, em nome de Jesus. E que ele, meu Deus, possa chegar ali em Governador Valadares e continuar sendo essa brasa viva ali no meio do nosso povo, em nome de Jesus. Ser conosco, leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos, ó Deus, um retorno seguro, uma noite de descanso e um dia de bênção amanhã na tua presença, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a comunhão e a direção do Espírito Santo, seja hoje e sempre, e nós juntos dizemos amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.